Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós celebramos hoje na Igreja o aniversário natalício para o mundo do nosso querido Papa São João Paulo II, que nasceu com o nome Carola Wojtyła a 18 de maio de 1920. Foi ordenado sacerdote a 1 de novembro de 1946, bispo auxiliar de Cracóvia em 1958. O Papa São Paulo VI criou o cardeal a 26 de junho de 1967. Finalmente foi escolhido para vigário de Cristo em 16 de outubro de 1978. São João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. Foi um dos líderes mundiais mais vigiantes da história. Visitou 129 países durante o seu pontificado. Falava 12 línguas. Ficou órfão da mãe aos 9 anos de idade. Seu único irmão morreu quando tinha 11 ou 12 anos, Carola Wojtyła, e o seu pai quando tinha 21 anos. Ficou sozinho no mundo, mas sempre acompanhado pelo Espírito de Deus. Faleceu a 2 de abril de 2005, na véspera da festa da Divina Misericórdia. Em 19 de dezembro de 2009, o Papa João Paulo II foi proclamado venerável pelo seu sucessor, o Papa Bento XVI, que posteriormente presidiu a cerimónia da sua beatificação a 1 de maio de 2011, domingo da Divina Misericórdia, e foi canonizado junto com o Papa João XXIII a 27 de abril de 2014, também no domingo da Divina Misericórdia pelo Papa Francisco. Vamos então durante este dia ter no nosso coração este grande Papa que serviu a Igreja no seu tempo com alma nobre, com uma força extraordinária e um ânimo que incutia em todos no mundo. E portanto nesta festa, hoje, vamos rezar o Salmo 41. São Paulo aos Hebreus diz sobre este Salmo: quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. E diz o salmista neste Salmo 41: assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? O meu pranto é o meu alimento, de dia e de noite, enquanto insistentes repetem: onde está o teu Deus? Recordo saudoso o tempo em que ia com o povo, peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvores e alegrias da multidão jubilosa. Por que entristece minha alma, a gemer no meu peito? Espero em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Minha alma está agora abatida, e então penso em vós, do Jordão e das terras de Hermon e do monte Missar. Como o abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas, vossas ondas e torrentes sobre mim se lançaram. Que o Senhor me conceda de dia sua graça benigna, e de noite, cantando, eu bendigo, ó meu Deus, minha vida.
Digo a Deus: vós sois meu amparo, por que me esqueceis? Porque ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo. Os meus ossos quebram de dor ao insultar-me o inimigo, ao dizer cada dia de novo: onde está o teu Deus? Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No livro do Apocalipse, de onde tiramos a leitura, o pequeno trecho da leitura de hoje, eu vi o Filho do Homem que me disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Palavra do Senhor. Nós lembramos João Paulo II, sobretudo quando chegou a Roma, uma das primeiras frases que disse foi: não tenhais medo. Não tenhais medo de seguir Jesus Cristo. E essa frase que ecoa no nosso ouvido, na nossa formação, no nosso caminhar, na nossa vida: não tenhais medo, que é a frase de que São João, ao escrever o livro do Apocalipse, diz: eu vi o Filho do Homem que me disse: não tenhais medo. Jesus Cristo continua a dizer hoje no mundo que não tenhamos medo, mesmo desta pandemia. Deus escreve direito, diz o povo, uma frase muito simples: Deus escreve direito por linhas tortas. Nós estamos a sofrer, muitos irmãos foram mártires desta pandemia, muitos morreram sem os seus entes queridos, muita gente está a sofrer com esta solidão, etc. Mas o Senhor tem os seus caminhos. E uma das coisas que está a sobressair é a verdade. Muita coisa se está a saber. E, nos Estados Unidos, um sobrinho do ex-presidente Kennedy tem feito afirmações nos últimos tempos, ele e outros, que parece que a mão de Deus não nos abandonou. Nós estamos a saber, o povo de Deus está a saber demais, está a saber coisas que esta pandemia, este manto, está a pôr à luz do dia. E nós cristãos temos que nos informar e saber os motivos, as razões, porque é este sofrimento. O que é que Deus, ao servir-se da maldade dos homens, nos quer dizer? Porque Deus, a última palavra é de Deus. A última mão é de Deus. Os homens podem se julgar muito importantes, mas Deus está-nos a querer dizer algo. Está a querer abrir-nos os olhos. E o sobrinho do ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos e outros no mundo estão a alertar. Ainda ontem, ou nestes dias, uma parlamentar na Itália, contra tudo aquilo que é politicamente correto, vem a dizer: porque Itália tem que saber, porque tantos mortos? Nós hoje, a Igreja apresenta-nos, e neste tempo da Páscoa, o tempo do Divino Espírito Santo, nós temos que ir aos primeiros cristãos que viveram em tempo de perseguição, tempo de humilhação. E como é que eles viviam a sua fé? Como é que eles se animavam?
E hoje a Igreja apresenta-nos um texto de um padre da Igreja que viveu em Alexandria, no norte do Egito, no norte de África, que nasceu no ano 313, no ano que se deu a liberdade à Igreja, e morreu em 398, portanto no século IV. E este sacerdote da Igreja Copta, que é uma igreja que está ligada à Igreja Católica, mas que continua com determinados ritos especiais, ritos que vêm da Antiguidade, e depois também seguida pela Igreja Ortodoxa. E nós sabemos que estas divisões todas, esta confusão de igrejas, sobretudo no Ocidente, estas igrejas evangélicas, eu sei interpretar melhor que tu, e vai à Bíblia, e às vezes vai ao Antigo Testamento, sem perceber a história, sem perceber o significado das coisas, criam-se divisões, criam-se confusões, e nós temos cristãos rezar pela unidade, aquilo que é fundamental. E o fundamental é aquilo que este padre, chamado Dídimo, de Alexandria, diz sobre a Santíssima Trindade. Celebramos hoje o nascimento do Papa João Paulo II, o Papa que nos dá a festa da misericórdia, da bondade de Deus. Vivemos no tempo do Pascal, o tempo do Espírito Santo, e este padre fala-nos sobre a Santíssima Trindade. E diz assim: o Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo e de nosso estado de imperfeição reintegra-nos na beleza primitiva. Torna-nos de tal forma repletos de graça que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte, e de termos que somos, quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos e herdeiros do Deus Pai. Nós, pelo batismo, recebemos a graça do Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho. Diz Dídimo, sacerdote de Alexandria, no século IV. O Espírito Santo faz-nos ainda conformes à imagem do Filho, seus co-herdeiros e irmãos, destinados a ser um dia glorificados e a reinar com Ele. Uma vez na terra, dá-nos de novo o céu, abre-nos generosamente as portas do paraíso, honra-nos mais do que os próprios anjos e com as águas divinas do batismo apaga as imensas e inextinguíveis chamas do inferno. Os homens são concebidos duas vezes, uma corporalmente, a outra pelo Espírito Santo. Acerca de um e de outro nascimento, escreveram muito bem os autores sagrados. Citarei o nome e a doutrina de cada um. São João diz: a todos os que receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. São Dídimo de Alexandria diz-nos que nós nascemos duas vezes. Umas pela carne e outra pela graça do que recebemos no Espírito Santo. Todos os que acreditaram em Cristo, afirma ele, receberam a capacidade de se tornarem filhos de Deus, quer dizer, do Espírito Santo, e participantes da natureza divina. E para ficar bem claro que o Deus que gera é o Espírito Santo, acrescenta estas palavras de Cristo: em verdade vos digo, se alguém não nasce da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. A fonte batismal dá à luz de maneira visível o nosso corpo visível, pelo ministério dos sacerdotes, mas o Espírito de Deus, invisível a todas as inteligências, é que batiza e regenera simultaneamente o corpo e a alma pelo ministério dos anjos. João Batista, historicamente e de acordo com esta expressão da água e do Espírito, diz a respeito de Cristo: Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Como um vaso de barro, o homem precisa primeiro ser purificado pela água, em seguida fortalecido e aperfeiçoado pelo fogo espiritual. Deus, com efeito, é um fogo devorador. Precisamos, portanto, do Espírito Santo para a nossa perfeição e renovação, pois o fogo espiritual sabe também regar e a água batismal é também capaz de queimar como o fogo. E é nesta fé que continuamos na nossa vida, acreditando que nascemos duas vezes, pelo corpo, corporalmente, e por a ação do Espírito Santo. E ao longo da vida temos que tratar destes dois nascimentos, cuidando da saúde, cuidando da alimentação, da nossa qualidade de vida, sabendo que o nosso corpo tem exigências, que o nosso corpo nos foi oferecido e nós devemos mantê-lo com a saúde, mas por outro lado, nascemos com o Espírito Santo e formamos um só ser, um todo, mas com dois lados distintos, com dois lados que precisam de ser cuidados e amados. Isto é o que diz Dídimo de Alexandria, sendo fiel à ortodoxia e àquilo que aprendemos pela tradição e que nos foi transmitido pelos apóstolos, pelos padres da Igreja, e que nos mantemos fiéis, vindo da revelação de Deus feita por o seu Filho Jesus Cristo. Coloquemos nesta manhã as nossas preces e como hoje o Papa, nosso querido Papa São João Paulo II, faz 100 anos de nascimento para o mundo, ele que não teve uma vida fácil, mas foi sempre uma inspiração. Rezemos por todas as pessoas que fazem anos, e alguns têm que fazer anos privadamente, longe das suas famílias, e rezemos também por aqueles que não têm ninguém com quem celebrar e festejar os seus anos. Rezemos a Deus Pai, glorificado pela morte e ressurreição de seu Filho, e peçamos confiantes: iluminai, Senhor, o nosso coração. Deus de eterna glória, que iluminaste o mundo com a luz de Cristo gloriosamente ressuscitado, iluminai-nos hoje com a luz da fé. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Vós que pela ressurreição de Cristo abriste a todo o ser humano as portas da eternidade, ajudai-nos no trabalho deste dia, para que aumente em nós a esperança de vida eterna. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Vós que pelo vosso Filho ressuscitado enviaste ao mundo o Espírito Santo, atendei os nossos corações o fogo do vosso amor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelos méritos da cruz de Cristo, que morreu para libertar o mundo, dai à humanidade inteira a salvação e a paz. Iluminai, Senhor, o nosso coração. E rezemos a Salve Regina.
Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituíste na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Desejo a todos um santo dia e neste dia rezemos através de São João Paulo II, o Papa que visitou por 3 vezes o Santuário de Fátima e foi o único Papa que visitou o Santuário do seu Santo Cristo dos Milagres e que ontem teria sido a sua festa. Todos bom dia.